Oi, pessoal, tudo bem? Bom, então, mais uma vez, obrigada por estar todo mundo aqui hoje na Semana das TCCs. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a psicologia baseada em evidências. Então, a gente vai iniciar agora o nosso capítulo 2 essa semana e a gente vai passar por alguns dos pontos principais do que, afinal de contas, o que que é a PBE, o que que não é a PBE. Felizmente, né, como eu sempre tenho comentado com vocês nas redes sociais, de fato, a PBE, ela tem se difundido bastante, né, na atualidade e tudo mais, mas, por outro lado, esse conhecimento que tem se difundido, ele, ao mesmo tempo, tem se disseminado de um modo muito superficial ou até mesmo distorcido, né? Como meu colega Jean também muito bem colocou isso na live. Bom, então, iniciando, né, como que tudo isso começou na área da psicologia, especificamente? Ali na década de 50, um pesquisador, ele decidiu avaliar a qualidade, né, a eficácia, decidiu estudar o próprio processo de terapia, de psicoterapia. Então, ele começou a analisar uma série de estudos, né, ele foi lá e pegou um N de aproximadamente 19 estudos, e pegou um N de, ele foi lá e pegou um N de 19 estudos empíricos e evidenciou de fato que a qualidade da intervenção terapêutica, ela não era efetiva, né? E que normalmente os pacientes eles melhoravam não pela terapia, mas pela passagem de tempo. Então imaginem só você saber que de fato tudo aquilo que você propõe para o seu paciente não é o que gera melhora, mas a simples passagem de tempo. Em 2 anos, todos os pacientes inevitavelmente melhorariam, né, dentro daquele grupo pesquisado. E não só isso, na época, né, isso gerou um impacto muito grande na comunidade científica. Então, vários clínicos, pesquisadores começaram a se manifestar e ficaram divididos. Então, para um lado, foi aquela galera que falava que, olha, realmente a gente precisa estudar mais a psicoterapia em si, a eficácia dela, entender, né, esse processo e tudo mais. E por outro, teve aquela outra galera que simplesmente falou do tipo, não, isso não tem nada a ver, não faz sentido isso. A terapia funciona, e a gente sabe que funciona. O próprio Rogers, por exemplo, né, ele foi uma das pessoas que se manifestou na época dizendo que esse estudo não tem impacto na minha prática clínica, né? E eu acredito que esse tipo de estudo, na verdade, ele pode ser abandonado, não tem como a gente estudar e avaliar e analisar isso dessa maneira, né? Então, durante um longo período, a comunidade seguiu dividida. Então, tinha o pessoal desse grupinho, o pessoal do outro grupinho e tudo mais. Até que chegamos até um estudo, né, que dizia que não. Todas as modalidades terapêuticas, elas funcionam para tudo. Então, independente de ser psicanálise, TCC, AC, qualquer coisa que seja, abordagem centrada na pessoa, tudo funciona para tudo. E aí, né, voltando até um pouquinho da história de Alice no País das Maravilhas, o que aconteceu, o que sucedeu é que isso até ficou conhecido, né, como o veredito do Dodô. E o que isso significa? Voltando lá na história de Alice, tem uma das passagens que ela tá ali e tudo mais, naquele lugar, né, e ela entra numa corrida, né, uma corrida totalmente desordenada, com cada um correndo para um lado, sem saber quais eram nem as regras exatamente. E aí, ao final dessa corrida totalmente maluca, desenfreada, desordenada, o Dodô, que era uma ave que hoje está extinta, mas até então existia ali, né? Mas essa ave diz para ela que, bom, quem ganhou, afinal de contas? Então, o Dodô para e pensa e diz: bom, todo mundo venceu e todo mundo vai ganhar prêmios no final. E aí, de fato, né, isso de algum modo marcou, né, esse período, nessa transição, esse desenvolvimento da terapia, da psicologia baseada em evidências, de modo que todas as terapias funcionam e servem para tudo, que é uma perspectiva bastante ingênua, né, e bastante distante da ciência em si. Afinal de contas, quais são as regras? Afinal de contas, dentro dessas regras, quais terapias funcionam? Então, quando a gente está falando de terapia, será que a gente poderia ter esse tipo de visão? A gente poderia empregar esse tipo de análise, né? Não, a gente sabe, terapia funciona. E aí, nesse sentido, né, a comunidade científica seguiu dividida.
Aí, lá na década de 90, aproximadamente, né, a APA, né, a Associação de Psicologia Americana, ela criou uma divisão ali dentro, que é a divisão 12, que existe até hoje, né? Todo mundo aqui provavelmente, né, já ouviu falar do famoso DIV-12, da famosa DIV-12, ou a ferramenta, né, ou a própria divisão em si. E aí, essa força-tarefa da APA, ela tentou definir, então, quais são os tratamentos, né, adequados, quais suportes empíricos eles possuem, né, para o exercício profissional, de modo que não fosse de fato essa coisa totalmente aleatória e sem regras, e não, a gente sabe que funciona e está tudo bem, né? E aí, apesar da divisão 12 ter de fato seu mérito, seu reconhecimento, né, de ser um trabalho importante, uma iniciativa muito importante, o que sucedeu é que, a princípio, né, esses procedimentos da APA foram muito falhos, né? Então, ela foi reordenando e reorganizando esses processos, esses procedimentos de análise, de levantamento. Não vou me delongar aqui muito na nossa live de hoje para a gente poder entrar em outros temas, mas é um processo histórico bem interessante. Se alguém quiser estudar, eu vou deixar indicações de literatura para vocês depois, algumas referências. Mas, enfim, e no decorrer do tempo, né, esses processos foram se modificando até chegarem ao que a gente conhece hoje, que também é passível de falhas e críticas, e eu vou comentar isso mais para o final da nossa live de hoje. Mas, enfim, a psicologia baseada em evidências, ela foi então surgindo e ganhando um certo espaço na comunidade. E aí, né, o que aconteceu desde então é que não, a gente não seguiu dentro de uma perspectiva categórica, decisiva, né? Então agora a gente vai, todo mundo aqui, na verdade, vai simplesmente trabalhar com PBE. Na verdade, o que acontece na psicologia até os dias de hoje é que a gente tem tido outros tipos de práticas. Então, eu não sei quais colegas estão aqui hoje, né, de quais abordagens e tudo mais, mas eu posso dizer, por exemplo, que eu sou terapeuta cognitivo comportamental. E tipicamente, né, o que a gente costuma aprender na graduação é que a gente escolhe uma abordagem teórica, não de acordo com o nível de eficácia, não com análise de efetividade, mas de acordo com aquilo que tem a ver com a nossa visão de mundo, que tem a ver com a gente, certo? Acertei? Então, tipicamente, isso ainda acontece muito, né? Nós escolhemos nossas abordagens teóricas simplesmente pelo fato de que nós gostamos dela. Poxa, me identifiquei com Beck, me identifiquei com Linehan, me identifiquei com Jung, ou me identifiquei com qualquer outro teórico. Mas aí que tá, né? Será que essa forma da gente atuar, da gente escolher, seria a melhor forma? Né? A nossa preferência por uma abordagem, a nossa preferência por um tratamento, por um teórico, né? Será que isso seria o mais adequado? Ou até mesmo o nosso feeling de que isso pode ser uma boa coisa, né? Bom, então eu faço uma pergunta para vocês. Afinal de contas, a terapia, ela é para quê? Ela é para quem? Será que a terapia seria para gente? Será que nesse sentido a escolha de uma abordagem teórica, ela deveria atender uma necessidade minha, né, enquanto pessoa, né? Poxa, eu gosto dessa abordagem teórica. Ou será que a gente deveria se ater a outras questões, que é o que a gente vai discutir logo mais? Bom, e aí nesse sentido, o que nós temos hoje que é muito comum? Alguns tipos de práticas que não são baseadas em evidências. Então, possivelmente vocês vão identificando algumas dessas práticas, né? No decorrer da minha fala agora. Eu convido vocês a irem pensando sobre como vocês têm atuado no consultório de vocês hoje. Então, será que vocês têm atuado como prática baseada em evidências? Ou será que, na verdade, vocês ainda adotam muito, né, outros tipos de práticas, o que é muito natural, porque nós não somos formados em psicologia baseada em evidências, nós não temos essa formação, e de fato nós somos levados a outras práticas. Bom, então a primeira dessas práticas seria de fato a prática baseada em autoridade, né? E o que seria essa prática baseada em autoridade? Essencialmente, se eu sou uma pessoa titulada, por exemplo, tenho doutorado, né, como vocês sabem, seria eu dizer que qualquer coisa que eu fizer ou falar é legítimo porque eu tenho um título, né?
Ou vocês que são pós-graduados, eu posso falar disso porque eu tenho pós em TCC, ou até mesmo eu posso falar disso porque eu sou psicólogo. Então, a simples autoridade por trás de um título, né, ela se torna uma prática baseada em autoridade. Eu posso dizer, ou alguém pode dizer, porque essa pessoa tem formação na área, porque essa pessoa tem um título, né? Então, a gente se esconde, né? A gente coloca fé, né, no peso de um título, de uma formação, né? Ou às vezes até mesmo atrás de um nome de uma universidade. Então, por exemplo, se a gente pensar, né, no desenvolvimento de vacinas na atualidade, para a pandemia, enfim, né, o que que a gente vê? A gente tem, por exemplo, a vacina de Oxford, né, e aí seria como se ela não necessariamente fosse melhor evidência, a vacina mais eficiente ou eficaz ali, mas a gente colocasse toda a fé e crédito nesse protocolo aqui, né, porque nessa vacina aqui, porque justamente tem o nome Oxford, né? Ou se eu fizesse a mesma coisa com a vacina, talvez do Butantan. Então, a gente deposita aqui uma fé muito grande em títulos, né? Essa prática baseada em autoridade, ela é perigosíssima, porque ela seduz e ela engana. E ela, na verdade, tem uma grande chance de nos induzir ao erro, né? Porque não é a melhor prática, não é a melhor sistemática para eu pensar se algo funciona, não funciona, é o melhor protocolo, o melhor procedimento ou não. Nem a palavra de alguém, nem uma instituição. E talvez nenhum protocolo. Poxa, mas esse protocolo aqui eu li no livro tal do fulano. E o fulano é um teórico muito bacana da TCC, da análise do comportamento. E aí talvez o protocolo nem foi validado ou nem foi testado, mas a gente dá uma credibilidade, a gente acredita nele simplesmente pela autoridade científica que está ali por trás. Então é uma prática muito comum, a gente é muito induzido a acreditar nela e a gente se fia muito nela, né? Poxa, fulano falou, né? E fulano tem tal título, poxa, é de tal lugar essa pesquisa, então com certeza essa pesquisa é válida. Ou eu li no livro de alguém, olha esse teórico, né? Um, Posso dar um exemplo para vocês da minha área, né, da TCC. A gente tem, por exemplo, um livro do próprio Aaron Beck, né, no qual ele aborda transtornos de personalidade. De fato, né, Beck tem uma autoridade muito grande na comunidade científica, em especial na TCC, mas a gente sabe, né, que do ponto de vista de pensar em eficácia e efetividade, a TCC beckiana não seria a melhor, né? A gente teria outros teóricos aqui. Então, eu simplesmente dizer que eu posso usar talvez TCC clássica, beckiana, né? Porque Beck é uma autoridade, Beck criou uma classe de terapia, uma abordagem muito robusta, né, para outras questões, de fato, me coloca num risco muito grande de assumir uma premissa muito ingênua, de falar que, bom, funciona porque alguém disse, ou funciona porque essa pesquisa foi feita em tal lugar, nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, ou simplesmente porque a pessoa tem um reconhecimento público, né? Nessa perspectiva ainda, o que que é importante? A gente está numa era de ídolos de Instagram, né? E aí a gente também tem uma autoridade que se fundamenta da pior forma possível. Então, se numa instância a gente tem essa autoridade científica, igual eu falei para vocês, eu talvez pegar um livro, um protocolo ali de um teórico realmente muito respeitável na área acadêmica, a gente também tem a possibilidade de valorizar opiniões de pessoas a partir do número de seguidores no Instagram, ou porque é blogueiro, porque é life coach, ou porque, enfim, qualquer questão nesse sentido. Então, imaginem só, para você, eu viro para vocês e falo assim, pessoal, eu tenho hoje 22 mil seguidores no Instagram. Então, se a Anne tem 22 mil seguidores no Instagram, com certeza o argumento da Anne, aquilo que a Anne falar, completamente provido de ciência e de razão e de lógica, né? Então, isso também é extremamente perigoso nessa era que a gente vive. Vejam só, eu estou falando de vários tipos de autoridade. Autoridade que a gente atribui a autores, a pessoas tituladas e até mesmo a celebridades de Instagram. Até mesmo, talvez, um coaching que não tem aprofundamento na área. Então, esse tipo de argumento é muito perigoso e coloca a gente em risco, né? Quando a gente vai para a autoridade, por mais que ela seja científica e não um influencer, talvez, a gente assume um risco de não estar sendo científico, mas simplesmente ingênuo e talvez induzido, né? E possivelmente não é o que a gente quer. Tipicamente, frases desse tipo de argumento começam com: mas aquela pessoa lá falou isso.
né? Ou meu professor da faculdade me ensinou. Então, se o professor fulano de tal falou, é verdade, né? Ou o autor daquele livro apresenta a ideia. Ou, de fato, a gente diz que talvez para a gente ser uma autoridade, né? Para a gente ser respeitável, para a gente atuar ou com supervisão, ou talvez até como professor, basta a gente ser visto como autoridade pelos pares. Então, a autoridade não é um tipo de argumentação científica nesse primeiro momento, né? Claro que dentro da psicologia baseada em evidências, a autoridade ela pesa, mas não dessa forma. Né? Não como um argumento, como uma prática válida. Mas eu vou falar um pouquinho mais adiante em relação a isso, à medida em que a gente for conversando um pouquinho mais sobre esses pilares. Bom, um outro tipo de prática bastante comum é a prática baseada na experiência. E o que seria disso, né? Então, se aqui, nessa primeira prática, que é baseada em autoridade, eu estou falando talvez de pessoas que, por um pouco menos de experiência, de formação, elas vão buscar na autoridade uma forma de fundamentar a sua prática, porque talvez elas se sintam inseguras, e, poxa, fulano é autoridade, então vou me apegar à fala dele, que possivelmente ele está certo, né? Naquele livro ali eu me sinto seguro seguindo, naquela fala, naquele posicionamento, ou talvez até a pessoa presunçosa que diz, eu sei que eu posso falar isso para vocês, porque eu sou autoridade, eu tenho um título, tenho um doutorado, então eu posso falar e não preciso nem olhar o que a literatura científica me diz. Bom, por outro lado, aqui a gente tem a prática baseada em experiência. Normalmente, ela é muito perigosa também e ela é um pouquinho mais frequente até, né, nas pessoas que de fato têm um pouquinho mais de experiência. Imaginem só, vocês vão procurar um médico, né? E ele diz para vocês assim que, olha só, você está com um problema determinado, beleza, eu faço esse tipo de procedimento aqui já tem mais de 30 anos, eu sou super famoso, eu sou super experiente nessa área, e eu nem preciso mais saber de literatura científica, não. Faz 30 anos que eu faço isso aqui igual, eu tenho muita experiência, já tratei mais de 100, 200 pessoas com esse mesmo procedimento, sempre deu certo. Então, aqui, a experiência é o que se torna a armadilha, né, de uma prática adequada. A gente acaba presumindo nessa prática que eu não preciso consultar mais a literatura científica, porque eu já sei o bastante, eu já consigo atuar totalmente sozinho, de uma forma autônoma, a partir do meu próprio feeling, a partir da minha própria experiência prévia. Eu nem preciso mais para literatura, eu não preciso me renovar, talvez, não preciso ver o que tem de mais moderno ou eficiente, né? É, eu já testei essa técnica, esse protocolo aqui com outros X pacientes, com 200 pacientes. Então, poxa, não preciso nem mais formular o caso, não preciso nem conceituar o caso, que eu sei que é só aplicar isso aqui que funciona, né? Então, isso se torna uma armadilha muito grande, porque também diminui nossa chance de acerto. A gente, de novo, se torna um profissional engessado, rígido e super confiante. Então, eu sou bom bastante para nem ter mais que olhar o que os meus colegas cientistas que vieram depois e que sinalizaram que seria mais moderno, mais adequado, uh, poderia se ajustar a esse caso especificamente. Então, essa prática, ela é muito comum também, e ela é uma grande armadilha, né? Bom, indo um pouquinho mais adiante, a gente tem uma prática que eu sei que me parece um pouco complicada, mas é fácil de entender, eu prometo para vocês. A gente tem as práticas baseadas em mecanismos translacionais. E o que isso quer dizer, afinal de contas? É quando a gente pega um protocolo que talvez tenha sido adequado e mostrado resultados em um contexto muito específico. E a gente tenta forçar esse protocolo no nosso consultório, dentro de um contexto sem adaptação ou que não poderia ser generalizado. Então, é como se a gente não pegasse esse protocolo, não houvesse uma validação, não pegasse ele diretamente aqui desse contexto, né, e aplicasse ele diretamente aqui no consultório, sem que tivesse sido percorrido esse caminho entre a existência dele e a validação dele nesse contexto no laboratório e a clínica. Então, a gente pega aquilo que é bruto, generaliza e de uma forma muito forçada, às vezes, que não vai permitir os mesmos resultados. Então, um exemplo disso, né, seria quando a gente pega um experimento, talvez ali comportamental, com chimpanzés, e a gente tem uma postura ingênua de achar que a gente pode replicar isso de uma forma direta no consultório,
ou quando a gente pega um protocolo feito ali em caráter experimental, numa universidade, né, e pego diretamente daquele artigo e jogo no meu consultório, sem considerar uma série de variáveis e de contextos. Então, a gente acredita simplesmente que por isso é que ter sido extraída de uma forma direta, de um artigo, de um livro, de um experimento, a gente pode aplicar, né, no nosso contexto clínico, que é diferente do contexto de um paciente que está num ambiente de pesquisa experimental, e a gente presume que a gente vai ter a mesma eficiência. Né? Então, a gente não pega um protocolo validado e talvez nem adaptado para a nossa própria cultura. E aí tem uma série de desdobramentos dentro disso, né? Bom, e por que que isso é ruim, né? Por que que tudo isso que eu tô falando para vocês é um problema? Porque quando a gente opta por não ter uma prática baseada em evidências, mas baseada ou na nossa autoridade, ou na autoridade de alguém, ou com mecanismos translacional, ou, enfim, qualquer uma dessas outras questões, até pela experiência, né? A gente se afasta da possibilidade real de trabalhar com uma prática científica que seria uma prática baseada em evidências, né? Então a gente ignora tudo aquilo que foi testado, experimentado e evidenciado ali como mais adequado. E a gente aumenta a probabilidade de um desfecho ruim com o nosso paciente e aumenta a chance, né, de ter um desfecho, desculpa, a gente aumenta a probabilidade de um desfecho ruim e a gente diminui a chance de um desfecho positivo, né? A gente começa a agir pela tentativa e erro. Então, eu recebo o meu paciente, o João, né? Falei dele ontem na live de psicopatologia, né? Pobre João, meu Deus, está sempre presente nas minhas lives. Enfim, mas eu pego esse paciente, o João, né? E aí, ao invés de eu olhar para a literatura e me basear naquilo que foi testado, né? Com um grande número de sujeitos, um agrupamento estatístico adequado, testado, experimentado, replicado, testado com outros grupos, eu simplesmente vou atuar com o João pela tentativa e erro, né? Então, eu vou para o meu consultório e eu começo a me basear em opiniões, em protocolos não testados, eu começo a agir pelo meu feeling, né? E aí eu dramaticamente também diminuo a chance de ajudar esse paciente, porque eu não estou trabalhando com algo que foi testado. Eu, na verdade, estou ignorando todo o conhecimento sistematizado, tudo aquilo que já foi pesquisado, testado e estou me baseando simplesmente na minha motivação pessoal, de estar ali, ou em outros fatores, né? Então, de fato, a gente começa a se afastar de uma perspectiva ética, de uma técnica adequada e até mesmo segura para o nosso paciente. E é onde eu sempre pergunto para vocês, se vocês fossem até um médico hoje, talvez com uma doença muito grave, né? Vocês gostariam que o médico tentasse, fosse pela tentativa e erro? Poxa, isso aqui eu acho que funciona. Isso aqui vai muito ao encontro da minha visão de mundo enquanto médico. Então, eu vou dar esse tratamento para vocês. Vou te dar esse tratamento. Talvez para sua mãe, talvez para o seu pai. E aí, né? Ou vocês prefeririam um médico que foi atrás, né, de tudo que já foi testado, de tudo que já foi evidenciado, com um grupo de sujeitos muito grande. Então, esse é o começo do nosso grande problema, tanto em termos de qualidade de psicoterapia, tanto em termos de ética. Anne, mas com meu paciente funcionou. Eu testei a minha abordagem, eu testei a minha prática, eu testei aquele protocolo, aquele mecanismo ali e com o meu paciente funcionou. Vejam só, porque às vezes a gente nega, né, a psicologia baseada em evidências, porque a gente fala que, não, eu não preciso disso na medida em que não faz sentido, porque eu sei que o que eu faço no meu consultório produz resultados, eu tenho certeza. Bom, primeiramente porque nós somos humanos, né? E como seres humanos, nós somos passíveis de uma série de erros, de uma série de vieses. Então, existe neutralidade, né? E por mais que nós tentamos ser científicos e tudo mais, e terapêuticos e neutros, isso não é possível sempre. E nós também, assim como nós pacientes, nossos pacientes somos passíveis de vieses e erros, né? E aí eu vou começar falando com vocês das variáveis confundidoras que existem. Por que que às vezes eu acho que não é bem assim, como o meu paciente funcionou? Vejam só, isso também já foi estudado. E o nome disso, né, são variáveis confundidoras. Então, eu vou trazer alguns exemplos, não dá para a gente entrar em todas nessa live hoje, mas a gente vai ter outras oportunidades de falar sobre esses vieses que a gente gera e tudo mais no processo ali. Mas vamos lá. Bom, o
primeiro viés, né, da gente talvez negar e acreditar que, poxa, a terapia de Anne, né, funciona, ela melhora, ela de fato produz melhoras no paciente, é a própria passagem de tempo. Então, naturalmente, alguns pacientes, eles vão melhorar independentemente da terapia. A passagem de tempo, talvez ela seja categórica, né? Poxa, eu hoje, né, tô com esse paciente, o João, coitado, e ele tá com uma depressão. Talvez, né, ele melhoraria naturalmente, independentemente da minha terapia. Mas quando eu tô com ele nesse processo terapêutico, eu vou atribuir a melhora do João ao meu procedimento. Claro que foi a minha terapia. Alguns pacientes eles vão ter uma recuperação natural, mas a gente tende a atribuir à nossa terapia esse tipo de melhora. Então, a passagem de tempo ela conta muito na melhora desse paciente, por isso que alguns estudos, né, a gente tem a distribuição ali de grupos, né, nesses estudos aleatorizados, randomizados, experimentais, a gente coloca o grupo que vai receber intervenção agora, o grupo que vai receber intervenção placebo e o grupo de fila de espera. Então, o grupo de fila de espera que talvez só vai receber essa intervenção aqui daqui a 8 meses, 10 meses, 12 meses, ele também está sendo medido, porque o grupo de lista de espera, ele também é uma medida de comparação, na medida em que eu vou verificar se esses sujeitos melhoraram com a terapia em 12 meses, ou se aqueles que tiveram na lista de espera também entraram em remissão. Então, não é simplesmente eu achar que a minha terapia é o que curou no consultório, né? Não é bem assim. Bom, além disso, né, talvez até do prognóstico natural de alguns transtornos, né, por exemplo, se eu pegar duas pacientes com transtorno de personalidade borderline, uma que tem seus 22 anos de idade e uma outra que tem seus 50 anos de idade, e submeter essas duas pacientes a, vou exagerar aqui, a 4 anos de terapia. Poxa, a que tem 22 anos de idade, ao final desse processo, possivelmente ela não vai ter o mesmo resultado dessa outra de 50 e poucos anos. E por quê? Né? É parte do prognóstico natural do transtorno de personalidade borderline que esses pacientes, eles de fato tenham, hoje a gente sabe que existe uma atenuação desses traços impulsivos por volta da meia-idade. Então, os pacientes borderline, eles têm uma tendência a uma melhora natural e progressiva com a idade. Então, ao fim de 4 anos de intervenção com essa mulher de 20 e poucos anos e com essa de 50 e poucos, é muito possível, né, que essa de 50 tenha tido uma melhora muito mais expressiva, mas não necessariamente pela minha terapia. Talvez simplesmente pelo prognóstico natural do caso dela. E aí, nesse sentido, existem outras variáveis que vão permear, né, essa questão. Os próprios aspectos cotidianos, né? Como o Jean comentou na live com vocês, né, um exemplo muito bom, a gente pensar que o paciente não está numa caixinha. A vida do paciente não é ir para terapia e ir para casa ficar isolado. Não, ele está vivendo. Ele viu um filme que fez ele pensar, ele leu poesia, ele leu alguma coisa, ele viajou, ele se movimentou, né? Ele fez relações, aconteceram coisas com esse paciente. Ele construiu relações, a vida dele mudou. Então, nem sempre é necessariamente a nossa terapia que está produzindo essa melhora. E também existem outras questões, como efeito placebo e outras intervenções concomitantes, né? Então, imagina só que o paciente ele não necessariamente está só indo atrás da psicoterapia, ele pode estar buscando outras formas de tratamento, né? E tudo mais. E a gente atribuindo tudo isso à nossa exclusiva capacidade de fazer esse paciente melhorar, né? Como se a nossa terapia fosse tudo. Tá. Anne, você está falando então para mim que, na verdade, a minha terapia não funciona, né? E pronto, acabou? Não, não significa isso de forma alguma. Na verdade, o que a gente tem que notar aqui é que o que eu preciso fazer então? Bom, a minha terapia, né, o meu procedimento adotado, que já foi testado, né, porque eu talvez no meu consultório não tenha capacidade de testar isso, por isso eu preciso da literatura científica para me dizer, né, para testar isso para mim. Mas enfim, eu preciso que a melhora do meu paciente, ela possa ser superior a todos esses confundidores. Então, isso precisa ser analisado. Se de fato o que está sendo feito no consultório é superior a qualquer um desses efeitos. Dei para vocês, como exemplo, uma lista de espera em um estudo controlado, né? Eu vou ter o pessoal que recebe a intervenção, o de lista de espera, e o pessoal que recebe o placebo. E eu vou ter 3 níveis de comparação. Então, para eu falar que uma terapia funciona num estudo, eu preciso, no mínimo,
né, que o meu resultado ele seja mais significativo no grupo de intervenção do que no grupo placebo, ou lista de espera, ou no grupo que recebeu outro tipo de tratamento, certo? Bom, seguindo um pouquinho mais, né, nós temos vieses pessoais também, né, nós não somos neutros. Se vocês me disserem que vocês são neutros, vocês estão mentindo. Nós não somos, né, é impossível. Nós somos tão passíveis de vieses quanto nossos próprios pacientes são. Nós também somos humanos enfim, né, nós somos um grupo de células e órgãos muito similar a eles, né, muito mais que eu estou até conseguindo expressar nesse momento aqui. Mas enfim, né? E dentro desses vieses, a gente produz uma série de distorções, na maioria das vezes favoráveis a nós mesmos. Então vejam só, o primeiro deles, o primeiro dos grandes vieses, é a superconfiança, né? O que seria isso? É de fato eu me tornar um profissional que presume que tudo que eu faço é de fato muito adequado, que tudo que eu faço está muito ali, né? É que a minha prática, que a minha autoridade, que o meu conhecimento, ele de fato é superior a qualquer coisa. Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor. Tem esse nome que é o Dunning-Kruger, não sei se vocês já viram falar sobre ele, mas o que ele conta pra gente? Bom, dois psicólogos sociais estavam lá nos Estados Unidos e resolveram fazer um experimento com estudantes de psicologia. Então, eles pegaram dois grupos ali, né? O primeiro grupo, eles avaliaram, eles simplesmente perguntavam para as pessoas, por favor, vamos avaliar aqui suas habilidades. Conte para mim como que você acha que é a sua habilidade de X, Y, Z, sei lá, raciocínio lógico ou gramática, né? E aí, esse primeiro grupo ia lá e dizia que eu me avalio como X, ou bom, muito bom, enfim. E o segundo grupo também, né? No primeiro momento, todo mundo era um grupo só, na verdade. E aí, diante disso, o que acontecia, né? Eles então tentavam mensurar o quanto que essas pessoas realmente tinham aquela habilidade. Eles submetiam essas pessoas, esses estudantes de psicologia, a uma série de testes, né? E aí, ao final disso, eles conversavam novamente e perguntavam: o quanto que você acha que você foi bem ou não? E aí, o mais curioso, então o que acontecia era que os profissionais, os estudantes de psicologia que não tinham ido bem, né, eles tinham uma tendência, né, a se superestimar ali. Eles acreditavam que eles tinham ido muito melhor do que eles foram. Eles se achavam muito mais capazes, muito mais aptos. Ao passo que aqueles que de fato tinham uma boa performance e desempenho, eles tendiam a estimar suas habilidades dentro daquilo que estava muito coerente com a performance deles. Então vejam só, né? O que que eles continuaram estudando e se deram conta? Existe uma curva, né, em relação a esse efeito. E o que isso significa? Quanto mais incompetente a pessoa, menos certa ela está da sua própria ignorância. Então, ela tende a acreditar que ela tem um grande conhecimento, um grande domínio de uma área, sendo que, na verdade, ela tem um conhecimento muito superficial, né? E aí, na medida em que essa pessoa começa a estudar e aprender, e se apropriar daquele conteúdo, ela se dá conta que, opa, eu talvez não seja tudo isso, talvez eu não domine tão bem esse assunto. E aí ela continua estudando, que é onde talvez ela até se sinta bem chateada, do tipo, meu Deus, eu não sei nada, né? E preciso estudar. E aí essa pessoa se vê num dilema, e é onde talvez ela vai lá, busca aquele conhecimento, se aprofunda de fato, e ela consegue ser treinada, né, dentro daquilo e voltar a estimar um pouquinho melhor a sua própria habilidade. Então imaginem só que eu quero dar uma aula para vocês de psicologia baseada em evidências, e o meu conhecimento é muito superficial naquilo, né? Eu li um pouquinho no Google, li um capítulo introdutório, li um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e sei muito pouco. Mas eu me coloco como alguém super confiante e venho aqui e faço essa live hoje para vocês, sendo que eu sei quase nada, né? Nem de psicologia baseada em evidências, nem de método, nem de estatística, e sei muito pouco, né? Sei no máximo reproduzir um pouquinho aquilo ali. E aí é o momento que talvez eu me coloque como um profissional super confiante e eventualmente passível de descrédito, né? Ou passível de erros e tudo mais, posso cometer erros esdrúxulos, enfim, né? Então, de fato, esse erro da superconfiança ele é muito frequente, né? Nós tendemos às vezes a nos superestimar, e principalmente no consultório. Claro que eu sei o que eu estou fazendo, claro que eu sou muito bom. Eu sempre falo, né? Às vezes eu me deparo com alunos supervisionando, fala, Anne, meu Deus, eu sei muito pouco, eu não sei nada, preciso estudar muito, né?
Eu falo, que bom, né? Poxa, que bacana, né? Existe até um estudo que mostra que é muito mais fácil você se tornar um bom terapeuta partindo dessa linha de base do que você partindo da linha de base de realmente já ser um profissional super assim, né, acima da média e tudo mais. Então, quando você de fato reconhece essas lacunas e tudo mais no seu conhecimento, você tem a possibilidade de reparação. Você tem a possibilidade de estudar, de ir atrás, de ser uma pessoa treinável. E não simplesmente de ser alguém super confiante que eu sou muito bom nisso e eu posso falar sobre isso, eu posso atuar com isso no meu consultório de uma forma super eficiente, né? Então, o profissional que não é super confiante, ele tem uma maior chance de ser treinável. Bom, além disso, né, a gente também tem os viés de autoridade, né, como eu já comentei até um pouquinho para com vocês. Então, a gente acredita que aquilo que Freud, Beck, Skinner, enfim, que Linehan Reis falou é regra, né? Então, poxa, se essa pessoa falou, então de fato é verdade, eu posso de fato me basear nisso que é sucesso, né? Além disso, a gente tem o viés de atribuição, né? O que que é isso? Eu atribuo, né, a melhora do paciente, talvez, ou a piora dele, a causa que eu quiser. Então, meu paciente não evolui, não é por causa da minha terapia, necessariamente, mas é por causa da mulher dele, por causa da mãe dele, né? Ou, na verdade, né, o meu paciente melhora simplesmente por causa da minha terapia. Bom, nós também temos o viés de confirmação. O que que é isso, né? É quando eu faço uma seleção arbitrária para sustentar o meu ponto. Então, existe uma série de, por exemplo, homeopatia, né? Eu venho aqui e comento com vocês que eu tô com gripe, tô com resfriado, gripe, né? Resfriado. E aí, um resfriado comum, né? E eu falo para vocês assim que em 7 dias eu melhorei porque eu tomei homeopático, porque eu tomei aquele remédio. E aí eu estou desconsiderando uma série de evidências envolvidas nessa questão. Uma delas, que eu teria melhorado em 7 dias, afinal, estou com um resfriado simples. Todos os outros remédios que eu tomei para o meu mal-estar no corpo, para tratar os sintomas. Então, eu faço uma seleção bem arbitrária, né? Foi isso daqui, é isso daqui que me curou, né? Para sustentar aquilo que eu acredito. Nós fazemos isso naturalmente, por isso que a gente tem que ter uma postura sempre de dar um passo atrás e refletir. Também existe o viés atencional. Esse também é muito perigoso, né? Porque o paciente chega, por exemplo, no consultório com, sei lá, múltiplas queixas. E aí eu olho pura e simplesmente para aquele aspecto ali, né? E o que que isso quer dizer? Dentro desse contexto, né, eu olho e falo assim que, poxa, o meu paciente está maravilhoso, ele está melhorando na terapia porque, olha só, agora ele consegue simplesmente, ele manejou o sintoma depressivo dele. Ele não está mais deprimido, mas eu estou ignorando uma série de fatores. Eu estou tirando minha atenção de uma série de outros problemas que estão acontecendo na vida dele, né? Às vezes eu estou focando só naquele pequena parte da melhora e negligenciando todo o resto, todo o entorno. Talvez esse paciente não esteja melhor. Ou talvez eu simplesmente esteja colocando foco naquele pontozinho ali e ele tendo uma piora horrorosa em vários outros aspectos, né? É tipo aquele meme, eu acho que do cachorrinho que tá sorrindo assim e tem um tanto de chama atrás dele. Não sei se vocês sabem esse meme. Bom, se isso fosse um vídeo editado, com certeza, lembrar disso, colocar o meme do cachorrinho aqui. Bom, enfim, então nós tendemos a produzir esse tipo de viés atencional e ele é perigoso, porque a gente olha para o lado que a gente quer olhar, que é aquele pontozinho de melhora, né? Poxa, mas o paciente fez isso aqui tão bem, e a gente ignora todo o resto, talvez até aquilo que é mais importante. Bom, e aí tem um outro ponto, né? Eu sei que também o nome parece difícil e complicado, mas calma que eu explico para vocês de um jeito mais simples, que é a heurística de disponibilidade. O que isso quer dizer? Esse tipo de viés acontece quando a gente pega um atalho mental. A gente superestima, né, ou a ocorrência de duas coisas que estão acontecendo ali ao mesmo tempo, né? E a gente toma um atalho para chegar a uma conclusão. A gente faz uma economia cognitiva, uma economia mental, né? Que sacrifica a nossa capacidade, que sacrifica a qualidade da dedução e tudo mais, né? É como se eu pegasse, olhasse para todo um contexto, né? Para toda uma conceituação e falasse assim. Isso é por causa disso. O paciente faz isso por causa daquilo. Aconteceu isso na vida do paciente por causa disso aqui.
né? E aí, a heurística de disponibilidade, ela é perigosa na medida em que a gente também, né, tende a produzir um trabalho muito precário, muito deficitário, na medida em que essa economia cognitiva, até que talvez oriente a gente para uma perspectiva causal, de atribuir causa, né, a algo que talvez não tenha, torna a gente também muito cego. Então, se a gente pensar num processo de conceituação cognitiva, né, seria como, por exemplo, eu falar para vocês que tudo que acontece na vida do meu paciente é porque ele tem uma crença de desvalor, ou que tudo que talvez aconteça aqui é porque ele tem sintomas depressivos. Então, a gente tem uma economia, né, no nosso modo de pensar. Bom, todos esses viés, eles têm uma função adaptativa de algum modo, né, na medida em que eles nos ajudam em alguns aspectos, mas eles são muito mais perigosos do que úteis em geral. Então, a gente tem sempre que dar um passo atrás e se questionar em relação a isso. Bom, e aí tem a própria questão, pegando um pouquinho de gancho nessa heurística de disponibilidade, sobre a correlação e causalidade, né? Então, olha só, eu vim aqui agora contar para vocês que foi feita uma descoberta genial. Aqui eu trouxe um gráfico, então se tem um gráfico é porque a coisa é séria, com certeza a gente pode confiar, certo? Que mostra para gente a passagem do tempo entre os anos de 99 e os anos de 2009, né? E a gente tem dois tipos de acontecimento aqui. Aqui é um gráfico que tenta provar um ponto. O número de afogamentos por piscina em comparação ao surgimento do Nicolas Cage em filmes. Então, o que esse gráfico tenta mostrar para a gente é que durante os anos de 1999 e 2009, se vocês acompanharem essa linha preta, a gente tem o número de filmes do Nicolas Cage, certo? E em paralelo, a gente tem o número de mortes por afogamentos em piscinas nos Estados Unidos. Logo, a gente conclui que cada vez que o Nicolas Cage aparece no filme, alguém vai morrer, certo? Não, completamente errado, né? A fonte desse site aqui, a fonte desse estudo é muito interessante, né? Não é um estudo sério, na verdade, mas ele traz várias correlações espúrias como essa, né? Então, imaginem só a gente começar a presumir agora que o simples aparecimento, que um simples lançamento de um filme do Nicolas Cage, né, pudesse de fato gerar afogamento em piscina. Então, aqui a gente tem dois eventos que acontecem ao mesmo tempo e que não necessariamente tem uma relação causal, uma coisa não vai causar a outra. Eles simplesmente aconteceram de forma aleatória ao mesmo tempo, certo? Mas, tipicamente, eu sei que é um exemplo muito fora da casinha, né? Mas, tipicamente, o que a gente pensa no consultório? A gente na psicologia, sendo bem sincera com vocês, a gente procura atribuição causal o tempo inteiro para tudo na vida do paciente. Vejam só, tal coisa aconteceu com o João, meu paciente, por causa da quinta série, foi um trauma da infância. Ou tal coisa acontece por causa de tal fator, ou por causa disso, por causa daquilo. Então, na psicologia, a gente sempre está buscando essa causa. Mas espera aí, será que a gente pode falar em causa? Será que é tão simples assim? A gente falar que uma variável causou outra questão, uma outra, né? Que existe uma dependência entre dois eventos e que um gera o outro. Então, a gente às vezes assume essa postura, né? Que também é muito ingênua, de acreditar nesses efeitos causais e de olhar para os tipos de intervenção, para os tipos de fala e falar que isso é uma questão causal, né? Isso é muito perigoso. Às vezes as coisas têm correlação, né? E às vezes elas simplesmente acontecem de forma aleatória ao mesmo tempo. Um outro exemplo é a gente falar que mordidas de tubarão tomar sorvete no verão gera mordida de tubarão. Como assim? Né? Seria a causa. A gente está pensando aqui num contexto em que talvez as pessoas vão para a praia no verão as pessoas entram mais na água, tomam mais sorvete, e que aí não necessariamente as pessoas que tomam mais sorvete são mais mordidas por tubarão. Existe uma série de variáveis acontecendo ali ao mesmo tempo e que estão sem nenhuma ligação direta, né, o tubarão e o sorvete, mas muito mais ligados por outras variáveis que não necessariamente vai levar à causa, à ocorrência desse evento, ok? Bom,
Então, vamos falar agora de psicologia baseada em evidências. Afinal de contas, o que que é a psicologia baseada em evidências? Bom, a psicologia baseada em evidências, a PBE, ela de fato vai ser pautada em três grandes pilares. E esses pilares têm sido distorcidos, assim como eu estava comentando com o Jean, de uma forma até que ficou dogmático, sabe? O que a gente vê é um dogmatismo muito errado e muito extremo na PBE, né? Que de fato cai lá no erro de fato da superconfiança da gente achar que a gente entendeu o que é a PBE e que ela é isso. Então, ela tem três grandes pilares hoje. E, de fato, eles são distorcidos na medida em que a gente se apega ao detalhezinho dele, a gente entendeu o que é isso aqui, tipo, eu sei que isso aqui vai falar do SR, do ensaio clínico randomizado, e agora eu vou bater, vou dar porrada em todo mundo que não falar isso ou que falar o contrário. Mas vejam só, eu vou comentar com vocês um pouquinho mais sobre esses três pilares aqui. O primeiro deles, né, ele aborda a melhor evidência disponível. Então, para eu atuar com a psicologia baseada em evidências, de fato, eu não posso passar por todas aquelas práticas que eu falei para vocês, né? Eu tenho que amarrar todos aqueles vieses que eu falei para vocês, interferências na minha leitura da realidade. Eu tenho que, de fato, olhar para a literatura científica adequada e que me orienta nesse sentido. Então, eu vou olhar para os ensaios clínicos randomizados, e não só para isso, para outros estudos que fizeram uma meta-análise deles. Pessoal, não dá tempo de me estender aqui agora, né? Nosso objetivo não é estudar metodologia nem método, são coisas distintas, às vezes a gente usa como sinônimo, mas não é. Enfim, mas eu vou falar de uma forma mais breve para vocês e principalmente simplesmente trazer uma pirâmide de evidências na qual não talvez faça sentido nesse primeiro momento. A gente precisaria de tempo para explorar tudo isso. E, né, o que isso significa então? Que a melhor evidência disponível não é simplesmente eu falar para vocês que eu, Anne, criei lá na minha casa uma terapia de Anne, vou patentear essa segunda-feira, inclusive, para depressão. Não, não é isso. Então, eu tenho uma série de estudos que se mostram adequados para serem considerados a melhor evidência disponível. A gente tem os ensaios clínicos randomizados, as meta-análises deles, e com a perspectiva da psicologia baseada em processos, isso vai se modificar um pouquinho. Mas eu também não vou entrar nesse mérito hoje, deixo para um outro dia, né? Quem não viu a live com o Thiago, vou tentar disponibilizar novamente para vocês entenderem como que o processo, a psicologia baseada em processos, terapia baseada em processos vai entrar nisso, né? Enfim, a gente pode falar isso melhor depois, com certeza. E aí, nessa perspectiva, né, não é tudo que vai entrar aqui como uma evidência. Não é qualquer estudo que serve como uma evidência. Eles precisam atender a uma qualidade, a um rigor metodológico específico, certo? Além disso, a expertise do profissional conta muito aqui. E a gente, novamente, tem uma distorção, né? Tipo, a militância da PBE, como a gente comentou com vocês na live, né? Tipo, agora aqui é PBE, enfim, e o pessoal nem sabe às vezes o que é PBE, que fala sobre expertise. E aí, então, não é verdade isso que exclusivamente o meu tempo de experiência vai contar. Não. Expertise do profissional, o pessoal tem estudado muito, né? Se a gente olhar para o próprio Steven Hayes e Stephen Hoffman, eles vão falar para a gente uma frase muito importante. Eu não posso dar para o meu paciente aquilo que eu não tenho. E eu não posso fazer com o meu paciente aquilo que eu não sei. Que seja uma habilidade interpessoal ou que seja um treino de mindfulness, né? Como é que eu vou passar um treino de mindfulness se eu não sou capaz de praticar mindfulness? Então, a expertise do profissional, esse pilar que é muito importante, ele não é só terapia entregar resultado, né? Chega lá e dá um tapa na cara do paciente, toma teu resultado aí, né? Oi, como assim? A gente está falando de uma relação humana, a gente está falando de uma relação com pessoas, né? Possivelmente, se vocês forem no médico e o médico de vocês entregarem um resultado, entregar algo ali e for extremamente rude, possivelmente vocês não vão aderir ao tratamento, né? Porque vocês não vão confiar numa pessoa rude, indelicada, agressiva, hostil. Uma pessoa que nem te explica qual é o tratamento, simplesmente fala, toma, é isso, e vocês vão abandonar esse profissional.
Então, se nós não temos habilidades interpessoais, né? E aí eu posso fazer um adendo aqui sobre habilidades sociais, né? Habilidade social é algo que a gente tem que sempre estar muito atento enquanto terapeuta, né? Isso impacta diretamente na qualidade da nossa relação, como Hoffman, Reis, Linehan, todos os estudiosos falam. E aí, se a gente for lá no próprio livro do Caballo, que é um dos maiores estudiosos de habilidades sociais na atualidade, né? Vejam só, o que é uma habilidade social? É simplesmente eu ser direta, né? Eu estou falando de uma série de questões. Então, nós temos elementos verbais, que é aquilo que eu falo para vocês, né? E nós temos elementos linguísticos e paralinguísticos. O meu tom de voz, a minha expressão, o meu gestual, né? Conta. Então, imaginem só que eu vou dar um feedback para vocês, enquanto pacientes, e falo que eu não gostei disso que vocês fizeram, de uma forma dramática, rude, né? Ou se eu falo isso com doçura, né? Se eu consigo, de fato, dar doçura para o meu paciente, expressar esse elemento paralinguístico ou linguisticamente aqui para ele. Então, tudo isso conta, né? E a gente tem até uma visão muito deturpada de assertividade, às vezes a gente está confundindo ela com ser passivo-agressivo. Então, nesse sentido, as habilidades interpessoais do paciente, do terapeuta, elas constituem a própria psicologia baseada em evidências, como eu e o Jean a gente comentou, ou como o próprio Wilson, né, comentou na live de DBT, não existe isso, não existe. A gente tem que ter dinheiro na conta, né, para poder gastar. Senão não vai. Como é que você estabelece uma relação terapêutica com o paciente sem de fato ter uma habilidade social? E aí é o que eu sempre falo para os meus supervisionandos, para os meus alunos, estudem habilidades sociais. Às vezes a gente acha que habilidade social é simplesmente passar o recado de uma forma enfática. Às vezes isso é muito mais agressivo. Então, meu tom de voz, a modulação da minha voz, a minha expressão, o meu gestual, a forma com que eu me porto, tudo isso se chama habilidade social. Pegando elementos linguísticos, paralinguísticos, questões gestuais, corporais e tudo mais. Bom, então eu preciso estar atento a isso, o quanto que eu consigo de fato implementar do ponto de vista relacional aquilo com a pessoa que está diante de mim, o quanto eu tenho para dar, né? Seja numa perspectiva do que o Hoffman e Reis falam, né? Só posso dar aquilo que eu tenho, ou seja, até aquela expressão que o Wilson muito bem lembrou, né? Terapia não é entregar resultado, mas a gente também tem que ter dinheiro na conta para poder gastar com cada paciente. Se eu não conseguir construir um vínculo, porque talvez eu seja muito focada em dados, em resultados, sou hostil, agressiva, passiva-agressiva, possivelmente eu não vou conseguir ter uma relação terapêutica, não vou ter uma adesão a nenhum tipo de evidência. Bom, além disso, a expertise profissional, ela vai esbarrar na habilidade técnica. O que isso quer dizer, né? Eu preciso ir muito além de pegar aquele artigo, aquele resultado, aquele indicativo da literatura e aplicar. Eu tenho que ser capaz de fazer a formulação de caso, entender com profundidade aquilo. Eu também preciso realmente ser capaz de executar aquilo ali, né? Ter experiência clínica também conta com toda certeza, né? Isso vai me ajudar a constituir a minha experiência com aquele paciente. Se a gente pegar DBT, por exemplo, né? Normalmente, o mais indicado, o preconizado oficialmente, né, pelo Instituto da Linehan, é que ninguém trabalhasse com DBT antes de ter 3 anos de experiência com outros pacientes. Então, em teoria, antes de ter um tipo de treinamento específico, não deveria dar espaço, né? Então, nesse sentido, a expertise do profissional, ela garante também que a gente tenha aquela melhor evidência de preservada, tanto do ponto de vista técnico quanto interpessoal, quanto do tempo de experiência que eu tenho. E não só isso, vai também ao encontro da minha capacidade de obter a melhor evidência, né? Enquanto que eu consigo ler, extrair e, de fato, reproduzir aquilo. E também, né, para quem sempre diz que psicologia é baseada em evidências é pura ciência e a gente tirou totalmente a parte humana do processo, isso é um absurdo, né? Muito grande. Porque vejam só, aqui eu estou falando da melhor evidência disponível. Logo, eu estou dando para o meu paciente, eu estou provendo ao meu paciente o melhor nível, o melhor estudo, aquilo que já foi testado, que foi mostrado, que aumenta a minha chance de sucesso, diminui minha chance de erro, né? Eu estou provendo aquilo que é seguro e melhor. Segundo pilar, expertise. Eu só vou atuar com o meu paciente dentro dos meus limites éticos, profissionais, técnicos, da minha experiência, né? Dentro daquilo que eu consigo executar. Talvez precise executar aquela técnica, eu vou estar em supervisão, vou estar em aprimoramento contínuo, vou estar ganhando experiência. E além disso,
entra numa outra questão, que é a preferência desse paciente, o contexto dele. Então, a PBE, ela vem ao encontro de uma perspectiva de valores, cultura, de considerar o estado clínico do paciente. A gente dá a ele a possibilidade de escolha. A gente considera quem é essa pessoa que está diante de nós, né? Bom, então, a PBE, no meu ponto de vista, né, é sem dúvida alguma forma mais ética da gente estar na psicologia. Novamente, a terapia para quem? Para mim ou para o paciente? A terapia para fazer bem para quem? Para mim, para minha preferência por uma abordagem teórica, para que os meus valores ali sejam impressos e garantidos e assegurados? Ou será que é para o meu paciente? Ela deveria fazer bem para ele, certo? Uma ressalva aqui ainda é em relação à melhor evidência disponível, né? Nem sempre também, juntando a melhor evidência disponível e a expertise do profissional, a gente tem visto isso sendo assegurado em termos de qualidade. Por exemplo, pegando um exemplo que eu e o Wilson a gente deu na live sobre DBT, né? A gente tem deformações também do que seria a melhor evidência disponível. A própria DBT é uma das abordagens que mais sofrem essas deformidades, essas deformações. Por quê? Né? Às vezes a gente se baseia no fato de que basta ler um livro para aplicar. Eu pulo o caminho que existe entre o livro e a clínica. Ou a gente pega aquele protocolo que foi feito para ser seguido naquele contexto, né? E a gente começa a simplesmente descaracterizá-lo. Então já não é mais a melhor evidência, é um outro tratamento, uma outra alternativa que eu estou criando, né? Por exemplo, a DBT ela tem uma série de pilares. A DBT não tem uma supervisão tradicional, como o Wilson comentou aquele dia com a gente, né? E de fato eu reforço essa ideia, mas a gente tem hoje modalidades de DBT que não são DBT, que seguem uma estrutura de supervisão ali, que seguem uma estrutura totalmente paralela, né? Que chega a ser adaptada num ponto que não é mais DBT e que com certeza não vai alcançar aquele nível de efetividade ali da melhor evidência científica. Então, são pontos para a gente prestar bastante atenção. Ao invés de a gente simplesmente falar, tem 3 pilares, vamos seguir eles, né? Vejam só, um passo para trás no dogmatismo. Existe um universo ali, né? O caminho do meio, né? Entre aquele extremismo, né? Do que é prática baseada em evidências, que hoje em dia, assim, eu vejo uma militância, né? Como eu comentei com o Jean, como eu comentei com o Thiago, mas uma militância muito grande de que a PBE é isso, né? E às vezes a pessoa talvez nem entendeu o que são esses 3 pilares, né? Existe um meio do caminho aqui, ok? Bom, então, como eu comentei com vocês, a PBE, né, ela não é simplesmente pegar uma evidência e deformá-la, ela seria ter realmente um cuidado em seguir a melhor evidência científica exatamente como ela foi prescrita, né? Mas ao mesmo tempo considerando as preferências desse paciente, a visão de mundo, os valores dele, as escolhas dele e também considerando os limites do profissional. Então, a intersecção entre tudo isso daqui constituiria a prática baseada em evidências. Bom, e afinal de contas, o que não é a psicologia baseada em evidências? Como eu comentei com vocês, a gente está na era do dogmatismo, né? A gente agora está pegando a ciência e a gente está deturpando a própria ciência com uma postura dogmática, né? A gente está na era da polêmica, da milícia e tudo mais, né? Virou a milícia da PBE agora a coisa, como a gente estava comentando. Então, a gente tem uma série de questões que estão sendo deturpadas, né? E como a gente comentou com vocês naquela outra live, afinal de contas, tem uma série de coisas que não são PBE, mas que talvez não possam nem ser questionadas, né? Porque isso vai em colisão ao senso comum geral. Então, o que não é PBE hoje? Sinônimo de indivíduos. Né? Como nós colocamos para vocês, eu vou tentar disponibilizar essa live novamente para não me delongar muito aqui, né? Mas a PBE não é sinônimo de dividose. Como o Jean colocou, como eu coloquei, exatamente, a dividose extremamente limitada e defasada. A própria ferramenta que eles colocam no site deles hoje é extremamente antiga, tem coisa lá que tá mais de 10 anos sem atualização, sabe? Acho que tem uns 5 anos, pelo menos, que aquele site, de modo geral, não é atualizado. E, por si só, a divisão 12, ela não é sinônimo de PBR, ela não é o que tem de mais puro e precioso nesse contexto. Existem sérias críticas, que eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre ela,
né? E a própria questão de conflito econômico, de interesse. Então, como vocês sabem, a Associação de Psicologia Americana, a APA, ela produz o DSM, né? E existe ali, né, como uma instituição financeira, como Hoffman, Hayes, esses estudiosos que têm saído um pouquinho, né, tanto dessas indústrias e tudo mais, falam, vejam só, existe um interesse econômico, né? A PBE que é moldada pelo DIV-12, ela é uma PBE que atende aos propósitos de DSM. Por quê? Porque a APA, de algum modo, também vende aquilo. Então, ela vai tentar fazer aquilo ali dentro dessa moldura, dessa estrutura que atende esse princípio comercial. Muito embora ela também tenha seu espaço, né? Seu mérito. Não é que a gente vai simplesmente jogar fora, mas a gente vai entender que isso não é sinônimo de PBE, que psicologia baseada em evidências vai muito além, e que esse entendimento de que o trabalho da APA, da Divisão 12, marca a psicologia baseada em evidências, é o cerne, é o pilar, está completamente errado. É uma visão errada, né? Justamente disso. Então, além disso, né, a gente tem uma ideia de que PBE é sinônimo de abordagem teórica. Às vezes a gente até quer trabalhar como clínica e coloca assim no perfil, psicologia baseada em evidências, como se isso fosse sinônimo talvez de análise do comportamento ou de TCC. E não é bem assim, né? Psicologia baseada em evidências não é uma abordagem teórica, não é duas, não é nem aquelas que têm melhor nível de evidência. Psicologia baseada em evidências é uma prática baseada em evidências, né? E isso significa não abordagem, mas uma forma, um método de tomada de decisão. Então, não é sinônimo de abordagem teórica, ok? Bom, e também, como eu comentei com vocês, a prática baseada em evidências, a psicologia baseada em evidências, não veio aqui para reafirmar para a gente de modo alguma que o DSM, que o manual, né, é o melhor modelo de psicopatologia. Isso é uma visão extremamente errônea. Né? É como se vocês fossem no McDonald's agora, no Burger King, e falassem assim para vocês: vocês querem comprar, vocês querem só um Big Mac ou vocês querem um Big Mac, uma Coca e uma batata? Então, não é um combo, né? Vocês não estão comprando um pacote fechado. É muito errônea essa ideia, né? De que a PBE, o cerne dela, a base dela, está nos manuais diagnósticos. Não, né? Como a gente comentou na live de processos, tem aí, né, a própria terapia cognitiva baseada em processos, que sai um pouco dessa lógica manualizada. Vejam só, quando eu tenho ali indivíduos, né, que vão para uma pesquisa clínica, né, eu vou pegar, sei lá, 10 de vocês, outro grupo de 10, outro grupo aí, enfim, né, vou pegar 20 no total de vocês que estão assistindo essa aula. Eu vou submeter vocês a uma série de procedimentos de avaliações. Então, eu vou criar ali critérios de inclusão e exclusão para minha pesquisa. Então, eu quero testar minha terapia para depressão de Anne e quero verificar se vocês seriam de fato sujeitos bons para essa pesquisa. E aí, para testar essa terapia de Anne para depressão, vou vender ela para vocês no final do curso, brincadeira. Se a terapia de ânimo para depressão funciona, eu vou submeter vocês a critérios específicos na minha pesquisa. Então, eu vou excluir todos aqueles que talvez tenham comorbidades com outros transtornos, ou que estejam passando por um evento X na vida, né, para tentar controlar ao máximo as variáveis intervenientes do meu estudo. Então, isso tem uma lógica, isso tem uma importância muito grande. Mas, ao mesmo tempo, né, quando eu estiver testando o meu protocolo, eu vou estar simplesmente testando em pessoas que fecharam os critérios para depressão, sem nenhuma comorbidade, e fecharam o critério para depressão sem nenhuma outra questão na vida, né? E que, por fecharem os critérios para depressão, estão dentro do DSM. Então, os protocolos, eles são testados para esses indivíduos, que são recortes do DSM, e não só isso. O resultado normalmente obtido é justamente com esses indivíduos muito artificializados, que é onde eu pergunto para vocês. Quando vocês estão no consultório de vocês, são esses indivíduos que vocês encontram indivíduos puramente com transtorno, sem mais nada? Ou vocês têm indivíduos que têm ali depressão, com comorbidades, com outros traços, talvez, de personalidade e tudo mais, né? Então, tipicamente, esse trabalho, ele artificializa o indivíduo, né? Não é o que a gente tipicamente encontra. E é o momento que vocês vêm e falam, mas espera aí, eu falei como terapeuta ou eu falei meu paciente que está errado? Porque meu paciente não é aquele descrito ali, né? Então, novamente, isso tem sua importância, senão a gente abandona tudo, a gente desiste de método, a gente desiste de rigor técnico, científico
e a gente vai fazer qualquer coisa. Isso tem uma importância, mas a gente precisa ser capaz de entender que isso não é um ponto de defesa inquestionável e que a nossa única forma de conceber os sujeitos, os protocolos e a psicopatologia, né? Então, nesse sentido, a PBE não é uma forma de reafirmação do DSM e nem desse modelo de psicopatologia, que é bastante defasado, né? Que no mundo inteiro, cada vez mais visto como uma psicopatologia fast food e tudo mais. Bom, vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho. Além disso, né, é um equívoco muito grande a gente acreditar que a psicologia baseada em evidências, ela é só baseada em ensaios clínicos randomizados. Como eu disse, não é só isso. Né? Existem outros pilares, existem outras questões, né? E mesmo a psicologia baseada em processos está trazendo para a gente algumas inovações nesse sentido. Mas a gente vai poder falar disso com certeza num outro dia, num outro bate-papo. Além disso, TBE não é entregar resultados sem considerar o peso da relação terapêutica e as minhas habilidades sociais e o quanto eu posso dar para esse paciente, né? E tampouco, como eu comentei com vocês até agora, a exclusão da ética e da liberdade do profissional. Na medida que eu estou dando para o meu paciente aquilo que tem de melhor. E na medida que eu tenho possibilidade também de me autodeterminar ali enquanto um bom terapeuta. Bom, a gente precisa da PBE por alguns fatores. Então, como eu comentei com vocês, porque ela vai sistematizar todo aquele tema, todo aquele conteúdo que existe sobre aquilo, todo o conhecimento produzido com rigor técnico, científico, né, que pega a semelhança estatística e agrupa e analisa, que pega aqueles fenômenos semelhantes. Inclusive, vai ajudar a gente não só a entender esse fenômeno, mas também como tratá-lo. A gente então vai aumentar nossa chance de sucesso e diminuir nossa chance de ter um desfecho ruim com aquele paciente. Além disso, né, a gente tem uma possibilidade ali com esse paciente de conseguir prover para ele o que seria melhor, mais ético, mais adequado, mais sistematizado. Então, a gente não coloca esse paciente em risco e, ao mesmo tempo, a gente não se coloca em risco, tendo uma má prática. Né? Então, eu dou um passo para trás no meu desejo, a minha similaridade por estudar alguma abordagem, algum procedimento, que na verdade eu posso, né? Filosoficamente, eu posso conceber uma série de questões da psicologia, posso estudá-las, mas talvez no momento de eu atuar com esse paciente, o que eu preciso de fato é lembrar que a terapia não foi feita para mim. A terapia não foi feita para as minhas preferências pessoais, mas foi feita para o paciente, né? Foi feita para ajudá-lo. Então, a gente precisa de uma prática baseada em evidências, justamente para a gente conseguir ser ético, para a gente conseguir se apropriar do melhor que foi já feito, de tudo aquilo que foi estudado, de tudo aquilo que foi testado, e que para garantir que o paciente de fato vai ter uma melhora, a despeito de todos os meus vieses enquanto um ser humano falho, que insiste em dizer que talvez não, mas para o meu paciente funciona essa outra questão aqui. Bom, e por que que não funciona, né? Por que que não é assim? Porque, de fato, a gente não consegue atuar hoje com a PBL, a gente não atua ainda, né? Porque a gente tem uma visão muito distorcida de ciência. Então, a gente acha que existem várias ciências. Então, a ciência que eu criei minha terapia de Yannick, que eu comentei com vocês hoje, existe uma ciência diferente. Mas a ciência, na verdade, ela segue padrões rígidos, praticamente, né? De ser não rígidos, mas de qualidade para uma sistematização, para uma pesquisa, e até para a obtenção de um resultado. Então, a gente ainda tem muito essa ideia, né, de que, não, funciona assim, eu li no livro, todo mundo sabe que a terapia funciona, né? Além disso, a gente também tem as nossas predileções. Não, não preciso disso não, porque a minha abordagem teórica é muito bacana, eu gosto muito dela, né? E até mesmo essa falta de reflexão ética do tipo, a gente deve respeitar a abordagem e os teóricos, e é direito meu de escolha enquanto profissional. Mas espera aí, né? Nesse contexto todo, a terapia é para o terapeuta ou a terapia é para o paciente? A terapia é para eu expressar a minha visão filosófica pessoal ali, né? Ou seria para eu dar um resultado para o meu paciente? E novamente eu convido vocês a pensarem se o pai de vocês, a mãe de vocês, a pessoa que você ama, qualquer pessoa que seja, o filho de vocês, né, tivessem um problema sério, vocês gostariam que o médico atendesse essa pessoa e tivesse um procedimento ali
que seguramente foi apontado como que aumenta a probabilidade de cura dessa pessoa, ou que essa pessoa, vocês gostariam de procurar um médico que sente que aquilo que ele acredita, que a visão mais íntima dele de mundo pode ser o melhor, independentemente de qualquer estudo mais rígido. Então, essa é uma questão que a gente deveria levar para o nosso consultório, né? Por que que com os nossos pacientes a gente tem o direito de colocar as nossas impressões pessoais, a gente tem o direito de, poxa, não dá para ele aquilo que é comprovadamente melhor. Então, novamente, né? Quando a gente está com uma pessoa, a terapia foi feita para ela. É uma pessoa que chegou aqui para a gente no momento de crise, né? No momento de extrema vulnerabilidade, que está num sofrimento muito grande, que é o filho, a filha de alguém, a mãe, o pai de alguém, o namorado, namorada, esposa de alguém, né? E, poxa vida, será que importa nessa hora o meu teórico, aquele teórico que eu gostei tanto de ler? Ou será que eu deveria me ater ao fato de que eu preciso prover para essa pessoa aquilo que tem de melhor naquele momento? É a vida de alguém, né? Bom, e aí uma pergunta que eu faço para vocês, né? Por que também não funciona bem assim na nossa prática? Será que é porque o colega que não atua na PBE, ele é arrogante, antiético, ele tem teóricos de estimação? Então, não. O que eu convido vocês, né, é justamente para ver a PBE a partir daqui com uma outra perspectiva. Então, assim, a gente está militando, a gente está sendo dogmático, isso não é científico. Na psicologia baseada em evidências. A gente criou uma milícia da PBE que eu percebo às vezes que nem sabe o que é PBE. Tem uma visão superficial e fica PBE nele, vou te pegar, não sei o quê, você não trabalha com PBE, seu idiota, seu ineficaz, seu antiético, né? Então a gente está militando, né? E eu acho que a gente está saindo muito de uma visão razoável da realidade. A gente está quase assim, como se fosse um time de futebol, né? Que depois a torcida organizada se junta para brigar com a outra torcida organizada no final. Gente, isso não é científico, né? Isso não é ético, isso não é adequado. Então, vejam só, antes da gente militar sobre PBE, você não trabalha com PBE, né? Vou rir da sua cara, vou não sei o quê. Uh, eu parto aqui de uma outra ideia com vocês. Se a gente começar a ter um pouquinho mais de cuidado e entendimento, de fato, com essas pessoas. Eu, particularmente, né, sei que a gente não tem uma educação privilegiada, né, no Brasil para a formação científica. Então, nossos colegas psicólogos, eles também, assim como vocês, esses que a gente xinga de arrogante, antiético, que tem teórico de estimação, ele, na verdade, não teve a mesma formação científica que vocês provavelmente não tiveram no Brasil. Eu posso dizer por mim, eu não tive essa formação científica no Brasil, né? Então, será que essa pessoa que a gente tanto está atacando, essa militância nossa, né? Ela tem produzido algum efeito, algo de positivo? Ou é mais uma forma de alimentar o nosso ego? Porque, de fato, o que eu vejo é que as pessoas talvez não tenham tido essa formação, algumas estão tendo contato agora, e que as pessoas que estão atrás dessas trincheiras da militância, de apontar o dedo, e de ofender, de agir com escárnio, com deboche, com quem não atua com uma prática baseada em evidências, elas estão perdidas em dois pontos. Porque talvez elas sejam os profissionais super confiantes que não entenderam do que é PBE, né? Talvez elas não consigam nem entender a dimensão ainda, não que elas não possam, e ao mesmo tempo são pessoas que estão fechando totalmente as portas para ensinar o que é isso, né? Para dialogar. Então, as pessoas que não atuam, talvez, nisso, elas não tiveram essa formação científica, assim como vocês não tiveram. Estava conversando isso com o Jean, né? Eu ouvi falar de PBE no meu mestrado, né? Algumas pessoas vão ter contato com isso no mestrado, no doutorado. Agora que está surgindo no Brasil alguma questão ou outra disso na graduação. Então, cuidado, né, com essas acusações e tudo mais. Poxa vida, nós somos pessoas que trabalham com saúde mental, né? E talvez a gente deveria dar um passo para trás, né? Principalmente se a gente quer trabalhar com ciência, porque isso não é uma postura científica, isso é uma postura dogmática e muito presa a uma super confiança, um conhecimento talvez muito superficial. O que eu vejo é que as pessoas estão muito assustadas, porque tem surgido esse movimento, de fato, de psicologia baseada em evidências, e justamente porque nós não somos formados na graduação.
não são dadas para a gente, né, as ferramentas ali minimamente necessárias para a gente pensar nossa prática clínica. Então, é um momento que a gente sabe que tem uma tal de PBE que está surgindo e que gera aquele auê, aquela polêmica de quem não trabalhar com PBE está defasado, não sei o quê, e todo mundo, de repente, olha e fala assim, poxa vida, eu não aprendi nada disso, eu não consigo ler uma meta-análise, eu não consigo saber o que que é isso, eu não entendi direito o que que é isso, mas está todo mundo falando e eu preciso trabalhar com isso, né? E é um momento que todo mundo se sente inseguro e com medo. E normalmente quando nós temos medo, a gente age atacando, a gente age agredindo. Então, a proposta para vocês é que a gente tenha um cuidado mais científico, menos dogmático, porque eu percebo que a gente está tendo essa transformação muito bacana, muito profunda, que o conhecimento está sendo difundido, mas ele está atrás de muitas distorções. E a gente está subvertendo o próprio status quo da ciência, que é a refutabilidade, que é a troca de ideias, que é o diálogo, que é o debate, e não o deboche, a ofensa, e você que tem teóricos de estimação. Então, vejam só, entendo que vocês que estão aí provavelmente ouvindo, me ouvindo falar agora de PBE, né? Não sei quando vocês conheceram, quando vocês ouviram falar sobre ela, mas ela não é de agora. Ela é muito antiga. Todo mundo que já estava na universidade há muito tempo já estava ouvindo falar no doutorado, no mestrado e tudo mais. Isso não é novidade. Mas se isso está chegando até agora até vocês, eu entendo que isso gera uma insegurança, gera um medo de ser incompetente na clínica e tudo mais, os colegas saberem que você está por fora, está defasado. Mas vocês estão compartilhando as mesmas dores daquelas pessoas que não sabem ainda nem o que é psicologia baseada em evidências. Então, a dor de vocês que hoje militam, né, por uma PBE e tudo mais, às vezes até sem saber o que é PBE ou como ler um estudo, né, estão compartilhando a mesma dor de um colega que talvez nem sabe que isso é necessário. É o mesmo, é a mesma face de uma moeda. A gente não é formado para isso no Brasil. A gente não tem essa preparação na graduação. Ah, nós não somos formados em método. Nós não sabemos nem a diferença entre método e metodologia. Na graduação ensinam para a gente que isso é praticamente ler as normas da BNT, da APA, 233, enfim, tem pesadelos com isso até hoje. Diagramação de tese, dissertação, enfim. Então, a gente precisa estar pronto, né? Muito antes de militar e de brigar e de criar o time de futebol da PBE. Acho que a gente deveria dar um passo para trás e começar a se apropriar desse conhecimento e ter espaços para diálogos, para conversa, né? Porque é só assim que a gente, de fato, está tendo uma postura científica. E aí, nesse sentido, né? O inimigo nosso talvez não seja o nosso colega que não trabalha com a PBE, mas é justamente essa ideia de que a nossa formação é deficitária, né? A gente não consegue ler um artigo de qualidade, a gente não consegue saber se um artigo é de qualidade, a gente ainda acredita que para trabalhar com a PBE, que ela é sinônimo de alguma abordagem teórica, e que para trabalhar com ela é só ir lá no site da Div12. Ei, então vamos dar um passo para trás. A gente está todo mundo aqui no mesmo barco nesse sentido, na medida em que nós não fomos ensinados. E aí, né, voltando um pouquinho essa ideia de ciência. O que é a ciência, afinal de contas? É eu trazer uma ideia aqui para vocês hoje e qualquer um que trouxer um outro tipo de conhecimento ser, de repente, alguém que está contra mim e tudo mais? Não, né? Ciência, ela passa justamente por essa ideia de refutabilidade. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, pode não mais fazer sentido. Bom, então todo conhecimento científico, ele é passível de refutabilidade. Se hoje eu crio uma teoria de fato, né? Bom, então ciência, afinal de contas, o que que é isso? A ciência ela é sempre perecível. Todo aquele conhecimento que foi sistematizado e criado nesse momento, se eu criei agora a terapia de Anne, que é super eficiente, né? De fato, daqui a pouco ela não vai mais ser, porque o conhecimento científico se modifica e todos os pontos de vista científicos, eles são passíveis de serem refutados e questionáveis. Isso não é algo pessoal, muito pelo contrário. Teorias novas surgem, né? Teorias, muito pelo contrário.
teorias novas surgem. E na medida em que a gente tem um ponto de vista, uma perspectiva científica que não pode ser questionável, está cristalizada, a gente não está mais falando de ciência, a gente está falando de um dogma, né? Se eu não posso ser questionada, né, por um ponto de vista, uma perspectiva científica diferente, distinta, de fato embasada na ciência, e não somente na minha especulação pessoal, eu já não estou sendo mais uma cientista, não trabalho mais com ciência. Então, nesse sentido, e a ciência também se orienta para uma perspectiva na qual todo conhecimento ele precisa ser fundamentado e sistematizado em uma teoria. Então, a gente, para fazer ciência, precisa ter uma base em métodos sólidos, tanto para levantar os dados, para colher os dados, quanto para analisar e tudo mais, e para tratar desse tratamento dos dados. Bom, ciência é tudo aquilo também que permite, né, a criação de hipóteses que sejam empiricamente testáveis, né, com base numa teoria, né? A teoria não está fora dessa perspectiva também, mas dentro dessa visão de psicologia baseada em evidências que a gente está falando aqui. Além disso, ela permite que tudo aquilo que a gente tem como base, como teoria, como hipótese, seja passível de ser testado e medido e verificado a partir de algum método sistematizado, aceitável, né? Imaginem só que eu quero falar para vocês assim, que bom, para eu ver aqui da minha casa, na Europa, a distância até o Brasil, eu simplesmente entro no avião e pelo tempo ali de voo, pelo meu desconforto físico ou tudo mais, né, eu consigo estimar mais ou menos a distância. Então, não, se eu falo que a distância da minha casa até a Europa tem 9 mil quilômetros, isso, da minha casa aqui na Europa até o Brasil tem 9 mil quilômetros de distância, né? É porque, de fato, existe um método sistematizado para fazer essa medição. Com certeza não foi uma daquelas réguas de papelaria que a gente compra. Então, com a ciência não é muito diferente. Para eu medir, para eu avaliar algo, se a minha terapia produziu melhoras ou não, se aquilo ali funciona ou não, eu tenho que ter uma base, uma fundamentação em métodos válidos, reconhecidos, certo? Bom, novamente, a gente não vai se aprofundar em tudo isso aqui hoje, né? Porque não tem nem como. Eu adoraria discutir esse tema com vocês com muito mais profundidade, porque faz muito tempo que eu estudo a prática baseada em evidência e a psicologia baseada em evidências, mas infelizmente no nosso tempo aqui não vai dar, né? Mas muito em breve vocês vão poder, de repente, talvez ter essa troca comigo ou em algum curso, ou talvez em outras lives, né? Estou sempre à disposição de vocês. E por fim, mais um fator importante, né? A ciência, ela precisa ser replicável. O que isso quer dizer? Se eu, de fato, fiz um experimento aqui agora, eu preciso de algum modo, né, para isso que isso seja replicável por vocês. Então, se vocês forem testar no laboratório de vocês e tudo mais, eu preciso que isso precisa ser replicável. Vocês têm que conseguir reproduzir aqueles mesmos procedimentos e chegarem a resultados muito semelhantes, se não iguais. E tudo isso precisa de uma validação, e não simplesmente eu fiz e comigo funcionou, porque comigo é assim, né? Bom, críticas à Dividose. Então, a Dividose, de fato, né, como eu e o Jean, a gente colocou, ela possui sua importância, tanto histórica, em relação ao desenvolvimento da PBE, da psicologia e para as práticas baseadas em evidências, quanto na contemporaneidade. Mas a Dividose é limitada e é defasada. Se a gente fala da Dividose ainda como um site de busca de evidências científicas, é uma ferramenta com coisas que estão ali desatualizadas há 10 anos, há 5 anos. E também tem um limite. Muitos dos estudos que ela analisa, ele não tem uma qualidade metodológica, então ela simplesmente considera, né, uma série de estudos, ensaios clínicos, sem necessariamente estar se pautando na qualidade desses estudos. Além disso, né, a Dividose, ela parte hoje por ela é perpassada por uma discussão muito frequente na academia. Então, quem aqui é doutor, mestre, né, sempre escutou falar da nossa questão da imparcialidade, que uma das questões que envolve a nossa imparcialidade envolve também o viés econômico, de eu estou sendo financiado ou não. E, de fato, a Div2 ela tem críticas nesse sentido, de ela ser uma indústria econômica, né, que vai sempre tentar fomentar o nosso consumo de DSM, das ferramentas dela, e nesse sentido a Cochrane, né, que é uma outra base de dados muito mais respeitável no meio científico, né, ela seria mais digna, assim dizendo, né? Apesar de reconhecida a importância da Div12. Então, a Cochrane, por exemplo, nessa questão econômica, ela é constituída por voluntários, ela não tem nenhum fim lucrativo.
ao contrário da dividose, né? Uma das críticas é feita é que a dividose, ela produz ali aqueles estudos e tudo mais, e ela alimenta uma psicologia baseada em evidências a partir da visão do DSM, como se os indivíduos ali do DSM fossem os únicos passíveis, né, de uma prática baseada em evidências. E aí é onde a psicologia é baseada em processos, como a gente comentou na live com vocês, ela vai se distanciar desse fenômeno de só manual, manual, manual. Então, existe uma indução de modo que a gente acredita que só aquilo ali que é manualizado, que é só aquilo ali do DSM que pode estar dentro dessa lógica, né? Então, ela é muito limitada, também ela é muito defasada. E aí, como eu comentei com vocês, a dividose, de fato, né, o DSM e tudo mais, eles criam indivíduos que são artificializados. O meu paciente que está diante de mim hoje, né, ele não é aquele indivíduo de pesquisa, é o de DSM. Poxa, se eu tenho meu paciente João que está deprimido e tudo mais, né, será que a única coisa que está acontecendo na vida dele é essa depressão? A única causa, os únicos problemas são associados à depressão? Tem uma única fonte ali, né? Ou não, o João, de fato, ele tem um transtorno depressivo, mas existem outras coisas acontecendo na vida dele. O João está passando por um divórcio, está vivendo isso, está vivendo aquilo, uma mudança de carreira. Então, uma das críticas à Dividose é essa tentativa de, essa âncora muito forte nesse modelo de psicopatologia que cada vez mais é questionado, né? Enfim, também não vou me deter muito nisso hoje, a gente falou um pouquinho sobre isso na nossa live de psicopatologia. E nesse sentido, esses indivíduos artificializados, né, a gente só possui indivíduos, a gente só possui evidências para eles. Na medida em que, poxa vida, quantos dos pacientes de vocês são exatamente conforme descrito no DSM? Quantos dos pacientes de vocês, eles buscam a terapia até para outras questões que não o diagnóstico? Muitas vezes o paciente não tem um diagnóstico. Poxa, eu procuro a terapia porque eu estou passando por um divórcio, eu tenho um paciente que está vivendo um luto, uma perda muito significativa, ou tem um paciente que está passando por uma questão na carreira, uma adaptação na vida dele. Então, muitas das questões que nos chegam, né, elas não estão ali, elas não caberiam no manual. E a DIV-12, ela vai muito ao encontro dessa lógica manualizada, de indivíduos com transtorno muito ajustado, às vezes, e que exclui essas questões que envolvem comorbidades e outros problemas. Na medida que também ela ignora o contexto, né? Ela ainda tem aquela visão, né, muito antiga de prejuízo simplesmente a partir do nível do prejuízo que isso me gera, excluindo totalmente o contexto dos problemas, como eles surgiram, como eles se mantêm, o quanto eles são adaptativos a um contexto ou não, que vai ao encontro de uma psicologia, de uma psicoterapia baseada em processos, né? Bom, e também, nesse sentido, ela não seria a nossa melhor ferramenta, né? E trabalhar com a DIV-12, ir ali e, de repente, fazer uma consulta, né? A essa ferramenta, a essa força, trabalhar essa força-tarefa, tem sua importância, com toda certeza, né? De modo algum, o Jean disse na live também, né? Assim como eu não disse, a nossa ideia foi dizer a DIV-12 não funciona. A questão é, ela é limitada. E trabalhar com psicologia baseada em evidências não é sinônimo de consultar aquele site, muito pelo contrário, né? A gente, de fato, precisa estar preparado para consumir o material científico que sai e entender o caminho que ele percorre dali, do laboratório, até a nossa prática clínica. Então, a atividade, de fato, hoje ela é extremamente falha, deficitária, limitada. A gente que vem de uma tradição acadêmica, eu e o Jean, que a gente trabalha diretamente com pesquisa, né? A gente não vê essa supervalorização, né, do trabalho dessa força-tarefa. Na academia, o que a gente vê é a Cochrane, né, em termos de base de dados, como uma base de dados muito mais respeitável, com um trabalho muito mais sério. Então, a revisão Cochrane, ela é muito superior, né, em termos acadêmicos à DIV-12, e não só isso. Ainda assim, a gente não pode ficar dependente exclusivamente, né, de pegar esse material, esse instrumental todo e não ser capaz de ler e de entendê-lo, né? E aí, nesse sentido que eu falo que nossas dores são muito semelhantes, porque, poxa, se a gente que precisou passar por uma formação, mestrado, doutorado, né, a gente ainda está sempre indo atrás e tudo mais, eu sei o quanto é difícil, porque na graduação eles não dão essa base para gente, né? E é onde talvez a gente se apega a uma ferramenta que talvez seja exatamente como ele disse, né? Esse meu colega, o Jean.
extremamente defasada, limitada e que nem de perto significa, né, o que é a psicologia baseada em evidências. Tem seu marco histórico, seu marco de importância da contemporaneidade, mas PBE não é de V12. E aí, eu finalizo nossa aula de hoje aqui, então, né, nossa live, com essa pergunta. Eu gostaria realmente de propor que vocês, hoje, quando desligarem esse vídeo, né, pensassem sobre isso, né? Para quem que é terapia? Para quem que é o tratamento? E considerando todos esses vieses, né, antes que a gente responda, mas a minha terapia funciona, a minha abordagem dá certo, né? A minha visão está aqui. Poxa, pensando nesses vieses que nós cometemos e pensando também nessa ideia, né? Será que realmente funciona? Considerando todos os vieses e distorções? E dentro dessa perspectiva, né? Ah, por que eu estou fazendo terapia? Quem eu quero atender? A mim, as minhas necessidades filosóficas, conceituais, ou o meu paciente? Então, eu particularmente acredito que na psicologia, muito antes da gente respeitar uma abordagem teórica, a gente respeitar um teórico, né? E respeito não é você questionar com um argumento científico. Respeito é, na verdade, você ser uma pessoa ética, digna, decente, bem posicionada e não alguém que afronta, que ataca, que agride, né? Claro que se eu chegar aqui e começar a xingar Freud, agir com deboche, escárnio e tudo mais, aí sim, acho que seria uma postura desrespeitosa. Ou se eu tivesse postura com qualquer teórico ou abordagem, mas a partir do momento em que eu tenho argumentos científicos para falar sobre algo que funciona, não funciona, sobre algo que é defasado, que é limitado, sobre algo que é superficial ou não, que tem evidência, que se sustenta ou não, né? Isso não é um desrespeito. Isso é um processo científico natural. A gente volta para a ideia da refutabilidade, né? E do diálogo entre polos, né? Da construção e da desconstrução, da perecibilidade da ciência, né? Que nada vai ser cristalizado. Claro que amanhã alguém pode, de repente, lançar um outro tema relacionado à psicologia baseada em evidências e essa aula fica defasada. E não que eu deva levar isso para um lado extremamente pessoal e intimista, mas entender que, de fato, né? Talvez eu não tenha aquele conhecimento adequado, ou talvez eu precise me atualizar, né? Então, o mesmo serve para a nossa prática clínica, né? A ciência é passível de ser refutada. E por que que nossa visão de mundo não poderia ser? Por que que nossa prática clínica não poderia ser? E a ciência nos ajuda a entender, né, o que é melhor para aquela pessoa, o que vai ajudá-la de verdade. Então, acho que muito antes da gente tentar ter uma discussão de respeito à abordagem, você não tem o direito de falar que ela não funciona, você não tem o direito de falar, de desdizer a abordagem, de dizer que tem coisa mais moderna. Eu acho que primeiro a gente deveria voltar para o cerne da questão, né, para o status quo da ciência, né, que é passível de todos esses questionamentos. E também lembrar sempre que, nesse sentido, nesse ponto todo, importa acho que a gente respeitar o paciente, que é alguém que chega até a gente pedindo ajuda e esperando realmente que a gente vai selecionar uma prática dentro do nosso conhecimento, da nossa expertise, né, que é comprovadamente melhor para ele, em termos de segurança, de eficácia, e que vai aliviar o sofrimento dele da forma mais rápida possível, no menor período de tempo, no menor espaço de tempo e de uma forma duradoura. Então, eu deixo essa pergunta para vocês. Qual que é a figura central do tratamento? A terapia para quem? Bom, então a gente se vê na nossa próxima live. Eu aguardo vocês lá e agradeço a participação e a presença aqui. Espero que eu tenha contribuído com essas reflexões e que a gente possa seguir com uma postura científica em relação à PBE daqui para frente, que é isso que a Tamara Melnick, minha colega da Unifesp, propõe, que é isso que o Jean, meu colega, propôs, né, que a gente apresentou na live. Então, uma postura menos dogmática, né? E a partir daqui, desse momento, que a gente realmente possa ter posições mais construtivas em relação a uma prática baseada em evidências e científica, de fato. E também que a gente sempre tenha esse cuidado ético, né, com o nosso paciente, lembrando que nós não somos os protagonistas do trabalho clínico, mas são os pacientes. Eu agradeço mais uma vez e até a próxima, então, e boa noite, pessoal.